Está falando dos projetos lá. Chama agora? Falando. Esse é o segundo projeto, né, meu? Parecer jurídico. As emendas são essas? Parecer jurídico está aí com você. Daqui. Qual que é a segunda sessão? Essa daqui. 10, né? Essa não, essa já foi. Essa já foi também. Essa é a 10. Nós tivemos uma alteração no roteiro. A minha assessoria jurídica e da Câmara Municipal nos informou que a justa homenagem a ser feita logo após terá umas confraternizações, não seria justo a gente deixar para continuar a sessão. Então vamos inverter a regra do jogo, vamos terminar a sessão, a segunda sessão, e posterior a isso nós temos uma homenagem a ser feita. Seria mais conveniente, porque senão nós estaríamos aqui na sessão e o pessoal estaria comendo salgado lá, como é que faz? Eu quero também, eu quero comer um salgado, né, Dona? Já quebrou a surpresa, não tem mais surpresa. Não precisa. Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do dia 12 de dezembro de 2017. Solicito do secretário Nilo Rossi que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molezini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesse. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. E Nilo Sérgio Rossi. Presente. Qual que é o projeto? Esse aqui, né? Esse aqui não, né? 2176. Nós vamos solicitar do secretário Milton Moraes a fazer a leitura do edital de convocação, já foi lido, a leitura do parecer jurídico e das comissões do projeto da lei orçamentária do município de Cravinhos a ser realizado para 2018. Projeto de lei 2176/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação da despesa do município de Cravinhos para o exercício financeiro de 2018. O orçamento de 2018 para a administração direta é de R$ 99.842.518 e para a administração indireta, contemplando as autarquias municipais, SAI, FAPEM e SASOF, é de R$ 32.970.725, totalizando um orçamento geral de R$ 132.813.243. Isso aqui? Proposta de emendas parlamentares ao orçamento de 2018. Situa-se no rol de competência do vereador a apresentação de propostas de emenda ao orçamento, desde que não direcionadas a precatórios, gasto com pessoal, encargos sociais e previdenciários, e que possam afetar os percentuais mínimos da saúde e da educação. As propostas de emenda também devem manter consonância e adequação aos textos e anexo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do PPA, Plano Plurianual. Assim, temos que, em tese, é legal a apresentação de propostas de emendas por vereadores às peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Em suma, opinamos objetivamente pela legalidade das mencionadas peças orçamentárias, eis que elaboradas de acordo com a Constituição Federal, Lei Federal número 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e exigências da Corte de Contas Paulista. É a breve manifestação da Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Cravinhos. Cravinhos, 11 de dezembro de 2017, Marco Aurélio Damião, advogado, diretor-geral. O projeto da lei orçamentária do município
foi apresentado pelo Executivo Municipal e nós temos os pareceres das comissões. Antes, porém, foram apresentadas diversas emendas pelos vereadores, por alguns vereadores, Vilton Moraes, Cláudio Molesini Teles e Edson Macário Gomes Sucurumi. Solicitar ao secretário que leia as emendas apresentadas pelos vereadores. Proposta de emendas ao projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018. Projeto de lei 2176/2017. Os vereadores Milton Moraes, Cláudio Molesini Teles e Edson Macário Gomes apresentam a deliberação do douto plenário as seguintes propostas de emendas ao orçamento para 2018. Proposta de emenda 1. Destinação de R$ 2.800.000 para aquisição e ou desapropriação de terreno para a construção de conjunto habitacional de interesse social, casas populares. Supressão de R$ 1.500.000 da dotação orçamentária da função 01.01, Câmara Municipal de Cravinhos, e de R$ 1 milhão da função Secretaria da Administração, Gabinete do Prefeito, 02.02, e de R$ 300.000 da função Cultura, Promoção Cultural, 13. Proposta 2. A destinação de R$ 50.000 para a implantação da sede própria em imóvel da própria municipalidade e instalações físicas da atividades do NAPEC, Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado de Cravinhos. Supressão do mesmo valor da função Educação 0202, com valor total de R$ 33.724.740,26, da subfunção 361, Ensino Fundamental, Material de Consumo. Proposta 3. Destinação de R$ 30.000 para a execução do programa Acolhimento Familiar, para socorrer crianças e adolescentes em estado de abandono e de vulnerabilidade. Supressão do mesmo valor da função Assistência Social 0205, no valor total de R$ 4.316.945,80, da subfunção 244, Assistência Comunitária, no valor total de R$ 3.175.973. Proposta 4. Destinação de R$ 21.000 para a execução do programa Merenda Escolar nas Férias, para a alimentação das crianças e adolescentes da rede pública de ensino nos meses de dezembro, janeiro e julho do ano letivo. Supressão do mesmo valor da função Educação 0202, no valor de R$ 33.724.740,26, da subfunção 365, Educação Infantil, no valor total de R$ 9.908.567,79, material de consumo. Proposta 5, destinação de R$ 150.000 para a execução do programa Bolsa Creche, para atendimento das crianças em fila de espera por vaga nas creches municipais. No início, com atendimento de cerca de 50 crianças, com custo aproximado de R$ 300 por mês, por aluno. Supressão do mesmo valor da função Transporte 26, no valor total de R$ 2.511.500, da subfunção 782, também no valor de R$ 2.511.500. Proposta 6. Destinação de R$ 36.000 para a regulamentação do plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, de aproximadamente 10 servidores, a um custo mensal individual de aproximadamente R$ 300 por mês. Supressão do mesmo valor da função Saúde 10, classificação 10, no valor total de R$ 22.332.478, da subfunção 301, Atenção Básica, no valor total de R$ 12.844.263, material de consumo. Proposta 7, destinação de R$ 5.000
para a revitalização, ampliação e conservação dos brinquedos do Parque da Praça do bairro Nova Cravinhos. Suplementação do mesmo valor da função Desporto e Lazer, 27, no valor total de R$ 1.192.000. Da subfunção 812, Desporto Comunitário, no valor total de R$ 1.190.000. Material de consumo. Proposta 8. Destinação de R$ 21.000 para ampliação, reforma geral e climatização, instalação de aparelhos de ar-condicionado nas dependências das escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil. Supressão do mesmo valor da função 26. Transporte no valor de R$ 2.511.500. Da subfunção 782. Também com valor total de R$ 2.511.500. Material permanente. Proposta 9. Destinação de R$ 10.000 para a instalação de academias ao ar livre em uma das praças do bairro Nova Cravinhos e outra na praça do bairro Jardim Santana, a um custo aproximado de R$ 5.000 por praça. Supressão do mesmo valor da função Desporto e Lazer, 27, com valor total de R$ 1.192.000, da subfunção 812, Desporto Comunitário, com valor total de R$ 1.190.000, material permanente. Proposta da emenda 11. Destinação de R$ 10.000 para a execução do programa Aulas de Dança e de Artes Marciais nas escolas municipais de ensino fundamental, a um custo aproximado de R$ 5.000 por projeto. Supressão do mesmo valor da função Desporto e Lazer, 27, com valor total de R$ 1.192.000, da subfunção 812, Desporto Comunitário, com valor total de R$ 1.190.000, material de consumo. Proposta 12. Redução do percentual de 15% para 10% do orçamento para livre movimentação pelo Executivo Municipal, sem autorização legislativa e em atenção às recomendações do Tribunal de Contas, que sugere o patamar de 5% a 10%, como razoável e adequado para suplementações orçamentárias dentro do exercício financeiro. Proposta 13. Destinação de R$ 36.000 para a implantação do Programa Preventivo de Assistência Médica Infantil nas creches municipais e implantação e execução do Centro de Atenção Preventiva Psicossocial Infanto-Juvenil CAPS para atendimento de crianças e adolescentes, valendo-se a administração municipal dos profissionais da própria rede. Supressão do valor da função Saúde, 10, com valor total de R$ 22.332.478 e da subvenção 302, assistência hospitalar e ambulatorial, com valor total de R$ 9.120.000, material de consumo. Proposta 14, acrescenta o artigo 9º ao projeto de lei em epígrafe, com expressa autorização para o Executivo Municipal proceder às devidas adequações provenientes das emendas em referência à LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018, e ao PPA de 2018, 2019, 2020 e 2021, nos termos da Lei Federal número 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cravinhos, 11 de dezembro de 2017, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário, Cláudio Molesini Teles, vereador, Edson Macário Gomes, vereador. Estas são as emendas propostas pelos vereadores a serem anexadas ao projeto do orçamento, se caso aprovada pelos senhores vereadores. Nós vamos colocar, após a palavra dos senhores, um pedido ao plenário da possibilidade de ser votadas todas de uma só vez. Eu vou consultar o plenário, porque está tendo algumas divergências, uns querem, outros não querem, então eu vou consultar, a maioria vai vencer. Eu vou passar então a palavra, a discussão aos senhores vereadores sobre o projeto orçamentário do ano de 2018 e possível emendas apresentadas pelos vereadores. A discussão está com os senhores. Algum vereador fará uso da palavra? Vereador Francisco Barroso Vessi. Senhor presidente.
senhor presidente, secretários, colaboradores da casa, nobres pares, munícipes que nos honram com a visita, homenageada Dona Dora, família, internautas, ouvintes da Cravinhos FM. Eu entendo louvável as propostas de emenda apresentada pelos vereadores, pelos nossos colegas, mas sinto-me numa condição um pouco triste e delicada, porque o orçamento foi posto nessa casa, salvo engano, em meados de setembro, outubro, foi protocolado aqui. E hoje nós deparamos com essas emendas. E, primeiro, presidente, eu entendo que deveria ser consultado o plenário na questão da urgência urgentíssima para votar essas emendas. Porque elas deveriam ter um prazo para análise das comissões. Elas estão sendo apresentadas hoje. Como que a gente vai analisar essa questão da legalidade, da ilegalidade? Digo isso na comissão da qual presido. Com relação a algumas emendas, eu tenho dúvida. Eu não me sinto em condições de dar parecer com relação a algumas emendas. No entanto, isso pode ser sanado, desde que os autores da emenda justifiquem, para que a gente possa ter um amparo legal e um argumento para poder dar um parecer e até mesmo votar essas emendas numa condição mais tranquila, para a gente não correr o risco de votar aqui, chegar lá o executivo vetar, argumentando a questão da legalidade, da lei de responsabilidade fiscal, e depois nós temos aqui que acatar o veto ou até mesmo engolir por condições de entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Perdoa, secretário, não deu tempo de eu anotar algumas propostas, mas, por exemplo, anulação de 50 mil de educação. A educação ela tem um princípio constitucional de aplicação de 25%. Isso aí a Constituição Federal prevê. Salvo engano, 225 ou 232, o artigo da Constituição Federal, ele prevê a aplicação de 25% do orçamento do município na educação. Então, o NAPEC caracteriza a educação onde ele se enquadra na subfunção de educação. Porque nós temos hoje uma condição de que o valor aplicado na educação, um percentual tem que ser gasto com folha de pagamento. Nós temos hoje uma folha de pagamento de aproximadamente 47%, 48% no nosso município. 25% na educação, 15% na saúde, que são preceitos constitucionais. Pela peça orçamentária apresentada nessa casa, pelo Executivo, neste ano, e acompanhando a receita que nós tivemos o ano passado, com uma queda acentuada nos primeiros meses deste ano de 2017, embora teve uma recuperação no final do ano, o reajuste, a correção da peça orçamentária, ela não foi majorada, no meu modo de entender, porque nós tivemos que tirar um percentual que era do FAPEM, fazer alguns ajustes para equilibrar as contas. E hoje a gente depara com uma situação de que o município vai ter aproximadamente, vamos dizer assim, de 3% a 5%, uma média de 4% para investimento. Porque nós temos verbas no orçamento que são verbas, a gente chama de verba carimbada. São convênios, são repasses federais, repasses estaduais que tem que ser gasto naquela determinada situação. Por exemplo, o NAPEC é um núcleo de assistência dentro da Secretaria de Educação. Ele possui um recurso para funcionamento. Então, ele já tem um recurso orçamentário que vem do governo federal exclusivo para esse fim. Mas nada impede do município investir nele. Não, nada impede do município investir nele, desde que haja condição de investir. Então, esse, assim, foi uma das propostas que eu vi. Uma outra que me deixa, embora um valor R$21 mil, para anular uma verba da questão da educação,
para merenda nas férias. Isso eu posso dizer aos senhores, assim, perdoe-me a exuberância, mas eu posso dizer de cátedra essa situação. Porque as minhas contas, enquanto eu estive prefeito, em 1999, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, dizendo que eu não investi dinheiro, os 25% na educação do município. Foi glosado pelo Tribunal de Contas, e o seu Milton Moraes sabe muito bem disso, que na ocasião acompanhava o trabalho feito nas escolas pelo Conselho da Criança e do Adolescente, porque eu dei merenda nas férias para as crianças. Quando estive prefeito, nós dávamos merenda nas férias, e o Tribunal de Contas veio, glosou as minhas contas, tive que responder, foram aprovadas as contas, posteriormente, judicialmente, e ela voltou para a votação nesta casa aqui, no mandato passado. Então, posso dizer aos senhores, salvo o melhor juízo, criando-se uma questão de jurisprudência, eu entendo que esse fornecimento de merenda nas férias, pela educação, não sou contra o fornecimento da merenda, claro, deve ser dado, mas que seja, por exemplo, pela assistência social, não pela educação. Desculpe-me os senhores, mas isso eu posso dizer que não é possível. Fornecer merenda nas férias pela educação. O Tribunal de Contas não vai aceitar, porque eu passei por essa situação. Eu tive esse problema com as contas. Não aceitou merenda, não aceitou merendeira. Então, essa é uma proposta que cabe uma avaliação diferenciada. Não dá, eu não me sinto em condições de dar um parecer numa situação dessa, porque eu já tive esse problema. É possível dar merenda nas... Claro que é possível. Pela assistência, como subvenção social por uma entidade filantrópica, por exemplo, Projeto Sara, Casa da Criança, Associação das Irmãs. Podem. Não sei se os senhores sabem, mas o Bom Prato, feito em Ribeirão Preto, ele não é da educação. Ele não é da promoção social. É um convênio do governo do estado com uma entidade do município que fornece a mão de obra para fazer o Bom Prato. Então, essa é uma proposta, e me desculpem os senhores, e até os nobres pares, que me corrijam. Mas eu não acredito que 21 mil dá para dar merenda nas férias para as crianças durante um ano. Não dá. Não tem condições de dar com 21 mil reais, fornecer merenda para as crianças nas escolas municipais durante o ano. Porque a peça orçamentária ela é para o ano. Então, se a gente considerar dezembro, janeiro, julho e dezembro, 3 meses, nós teremos 7 mil reais por mês para dar merenda nas férias. Vamos considerar isso só o suprimento merenda, só os alimentos. Só os alimentos. 7 mil reais daria para nós fornecermos merenda. Quantos alunos, vocês têm noção de quantos alunos nós temos na rede pública municipal? Quantos alunos nós temos na rede pública? Vamos colocar aí próximo de 4 a 5 mil alunos na rede pública municipal. Se a gente pegar, mas não são todos que vão comer merenda nas férias. Vamos estipular 50%. 2 mil alunos. Ah, mas não são todos que vão todos os dias. Perfeitamente. Vamos colocar, então, 1.500 alunos. Como que nós vamos poder fornecer merenda para 1.500 alunos com 7 mil reais? Vamos dividir 7 mil por 1.500. Quanto vai dar per capita para uma merenda escolar? Eu entendo que é uma situação... Gente, vamos colocar, vamos elaborar o orçamento, então. Vamos fazer uma proposta diferente. Comissão de Finanças e Orçamento, para este ano, vamos pegar essas ideias, vamos sentar e vamos colocar, ó, nós queremos isso sim. Então tá, vamos colocar no orçamento para o próximo ano? Vamos colocar. Eu acho que é uma proposta. Não dá para a gente chegar agora, da hora para frente, engolir uma situação, a grosso modo, eu entendo que é pouco. Eu acho assim, louvável a proposta, mas é pouco. Uma outra situação.
permita-me dirigir ao senhor, nobre vereador, mas o senhor já colocou outras situações aqui. Por exemplo, o senhor colocou aqui uma determinada sessão do déficit de crianças nas creches. Né? Trouxe contas, cálculos, assim, muito bem, percebe-se que o senhor foi atrás para pesquisar e não veio aqui falar de orelhada, não. Qual hoje o déficit de crianças em fila de espera na idade de creche escolar? O senhor tem um dado... 195 crianças. 195, nós temos 195 crianças hoje esperando vaga em creche. Como que nós podemos desejar 150 mil reais para atender 50 crianças? E as outras 140? Vão fazer o quê? Vão pleitear o quê? Ah, mas nós temos creche para ser entregue. Nós temos 2 creches para ser entregue. Vamos colocar nessas creches quantas vagas? 50 vagas? 100 crianças atendidas. Sobram 90. Se a Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de crença, crendo, como que nós vamos poder distinguir? E qual é o critério de seleção dessas 50 crianças para receber o auxílio de R$300? Aí, vereador, a mãe que trabalha fora... Não pode, vereador. Não pode. Mas se tiver uma análise... Não pode análise, vereador. O que nós precisamos é ter um início. Permita-me dizer uma coisa para o senhor. Quando estive prefeito, a creche lá, Marino Favati, ela estava para ser acabada. Terminamos a creche, concluímos, tinha um processo jurídico correndo, que o local não era adequado. Tal. Terminamos a creche, fomos fazer os atendimentos. Naquela ocasião, eu tinha esse problema. Crianças lá e mãe em casa. Eu tive um caso de uma mãe que tinha 2 crianças na creche e queria colocar mais 2. Falei, não vai. Eu vou aceitar suas 2 filhas. Porém, a senhora vai trabalhar meio período na creche para poder ficar com suas crianças aqui. Podia. Hoje, a lei não permite. Hoje, o município não tem dizer a mãe trabalha ou não trabalha. Não. Ele tem direito à vaga na creche. Estive com a secretária de Educação recentemente e questionei e coloquei essa sugestão que o senhor está dando. Acho perfeita. A mãe trabalha? Tem prioridade. Pai trabalha? Tem prioridade. Não tem com quem fica? Não tem parente? Eu acho que tem que ter uma análise, tem que ter. Mas, infelizmente, hoje, a legislação proíbe essa distinção. Essa distinção, ela é proibida pela legislação. A criança, é dever do Estado fornecer a vaga para a criança na creche. Mas não tem, existe uma briga judicial. Então, eu vejo assim, vamos primeiro, então, elaborar um programa para que isso aconteça. Eu não me sinto na condição de aprovar 50. Aí vai acontecer aquela coisa assim, mas arrumou para o amigo do Gil, arrumou para o filho do amigo do irmão Carlos, porque estava lá na casa e não tinha para onde deixar a criança, e colocou. E o Cláudio tinha um interno lá na casa onde ele dá apoio, e precisava de uma vaga na creche, colocou. Gente, vai virar um mercado. Essa é uma opinião. O nobre vereador Adalberto pediu a parte. Permite, presidente. Permite, presidente. Não, sem contar, o nobre colega, que 195 crianças, se colocar essa bolsa creche a R$300, vai dar R$58.500. Com 21 não teria nem como, igual o senhor disse aí, né? Como vai dar para um, não vai dar para outro, né? Agora, difícil. E outra, a anulação do transporte. Se a gente anular 150 mil reais do transporte, olha, eu acredito que nós deveríamos primeiro consultar os responsáveis pela execução do orçamento. Porque existe uma verba que vem do governo do Estado, que chama-se QESE. Essa verba é para o transporte escolar. Não se pode usar essa verba em outro local. Nós já tivemos denúncia outrora de outros mandatários, quando circulava peruas da educação pela cidade, e realmente era abastecida com dinheiro do transporte. Nós tínhamos. Na ocasião, a gente falava da perua da 0800. Eram 2 peruas da 0800 que ficavam na escola com a ronda escolar, outras vezes no outro setor. Então, a verba que vem para o transporte escolar, ela é limitada e ela é calculada pela distância que o município busca aluno
nas fazendas, na zona rural. Então, anular o transporte, eu acredito que não possa... esse valor, nós vamos ferir um preceito que a gente fala de verba carimbada. Outra emenda, com relação a de 36 mil para a regulamentação dos agentes municipais de saúde e anulação da verba da saúde. Eu acho que é vestir um santo e vestir outro, porque eles já estão enquadrados na saúde. Eles possuem uma questão salarial, eles recebem o valor que a lei federal exige, porém recebem de uma forma não adequada. Posso dizer aos senhores que eu já estive lá conversando com o pessoal, permita colocar de uma forma mais grotesca, o pessoal da dengue, que a gente costuma chamar, os agentes de vetores, de endemias, mas a gente conhece como o pessoal da dengue. Eles recebem um fixo mais uma diferença para inteirar o salário. Acontece que houveram 2 processos seletivos. Num processo existe um funcionário, que tem um salário de X e recebe uma complementação. E no outro processo seletivo existem os outros funcionários, que recebem um valor e mais uma complementação, diferente daquele outro que prestou sozinho. Então existe aí uma questão jurídica, que já está no departamento jurídico. Eu estive conversando com o pessoal, estive no departamento pessoal, para poder solucionar o caso desses meninos. Realmente, eles precisam e devem ser regulamentados. Porém, não há necessidade, posso dizer ao senhor, que não há necessidade de anular uma verba orçamentária para a regulamentação da situação deles. A situação deles deve ser regulamentada sim pela administração e ele deve enquadrar isso no orçamento municipal. Isso aí é uma questão que é legal, eles já recebem o salário. Essa diferença que vai de complementação... Não, vereador, já que ele não colocou no orçamento, nós estamos... Não, mas está no orçamento, o pagamento. Aliás, eu fiz um requerimento ao prefeito, pedindo providência a respeito disso, de acordo com a lei federal, sim, essa verba que vem. E a resposta dele foi a seguinte, que estava tudo pronto, tudo preparado, estava no departamento pessoal, né, tinha a questão do impacto econômico, estava tudo resolvido, faltava apenas dotação orçamentária. Então, é o que nós estamos fazendo, pedindo para... Não, eu posso dizer ao senhor que a questão não é a dotação orçamentária. Porque mas foi o que ele me disse. Então aí eu digo ao senhor assim, ele disse, papagaio também fala. Mas eu tenho por escrito, né? Isso. Pô, melhor, não disse. Isso. Então, se ele escreveu... Agora, diante dessa colocação que o senhor fez, eu entendi. Eu fui verificar em loco. Realmente havia necessidade de impacto financeiro, foi passado ao departamento pessoal. O que houve no departamento pessoal? Essa divergência de um e dos outros. Não podia fazer a mesma regulamentação para os dois. Então tem que aglutinar os dois para fazer uma regulamentação só. Essa é uma questão jurídica. Eu queria que isso fosse resolvido neste ano, não deu tempo. Mas eu acredito que no próximo ano já vai estar resolvido. Existe a dotação orçamentária? Ela pode não existir a dotação orçamentária para essa complementação, mas para pagamento legal ela existe, porque ele está pagando. O governo manda verba. Ele está pagando. Os meninos não estão sem receber. Não. Eles estão recebendo. Eles só querem acertar o que eles recebem de salário e de complementação, num salário só. É isso que vai acontecer. Então, essa questão, eu acho que não há necessidade de dotação, e nem porque reduzir da saúde. Essas são algumas emendas. Uma outra que vocês colocaram, a reforma e a colocação de ar condicionado nas escolas. Quais escolas? Todas. Todas? Infantil. Quantas são? 7 escolas, né? 7 escolas. 21 mil reais para colocar ar-condicionado em 7 escolas, não dá, gente. O vereador, você percebeu? Não dá. O senhor percebeu o seguinte, nós não mexemos, não alteramos o valor total do orçamento, até porque a gente entende que está bem justo, apertado. Mas tem que ter um início. Se a gente for pensar dessa forma, nós nunca vamos... Você vai naquela escola lá, desculpa, o senhor vai lá na escola, né, chega lá a Bidu lá em cima, por exemplo, né, chega lá aquelas crianças no calor, está derretendo. Enfim, todas elas é assim.
Então precisa, não digo colocar ar-condicionado em toda a escola, pelo menos Não, o senhor disse em todas as escolas. Não, perdão, em todos os repartimentos da escola, os departamentos, mas pelo menos pegar lá o refeitório, enfim, né, para amenizar um pouco, mas precisa começar, senão nós vamos ficar quantos anos esperando e não dá início. Bom, o senhor disse do Abdu, o refeitório do Abdu, ele é aberto, não pode colocar ar-condicionado. Mas aquele calor, aquela telha lá de zinco, né? Enfim, é uma situação. Tudo bem, eu entendo, novo vereador, mas eu digo o seguinte, anular o transporte também. Pode. Se a gente anula o transporte, nós vamos deixar de buscar as crianças nas fazendas? Tá, nós temos 2 milhões e 300 para o transporte. Sim. Não é isso? Então, tirar 21 mil reais de 2 milhões e 300, 21 mil, representa, não é isso? 21 mil mais 150 mil. Tem outra emenda de 150. Da Bolsa Creche. Isso. Tá, de 2 milhões e 300. 2 milhões e 300. Se nós colocarmos 52 semanas no ano, 4 dias por semana. Não, mas isso é por mês. O orçamento ele não é mensal, vereador. O orçamento nós estamos falando em mês. Aliás, perdão, nós estamos falando em ano. Em ano. Tudo bem, mas eu quero colocar o seguinte, vereador. Se nós colocarmos 52 semanas do ano, 4 dias por semana, certo? Nós vamos ter 200 dias para buscar e levar crianças nas fazendas. As crianças da zona rural têm direito à escola. Buscar essas crianças na zona rural. Nós teríamos 200 dias. Quantos veículos nós vamos ter fazendo esse trabalho em 200 dias? Quanto cada veículo desse consome? Ao preço da gasolina hoje de R$4. Então, quando a gente vê uma conta de 2 milhões, a gente acha bastante. Mas se a gente dividir esses 2 milhões pelo ano, se você dividir por 10 meses, nós vamos ter 200 mil por mês. O vereador, mas se considerar que hoje nas fazendas não tem muita criança. Mas se tiver tem que buscar. Tá, eu sei, mas não vai gastar 2 milhões, é isso que eu quero dizer. Então, eu acho que gasta mais, vereador. Poder... Eu acho que gasta mais. Não, vereador, uma parte, por favor. Não, só um minutinho, deixa eu só concluir algumas, depois eu acho que vocês deviam também aqui trazer, explicar pra gente poder ter subsídio, porque tá difícil a gente poder. Eu estou colocando a minha condição de dúvida para poder dar o parecer. Eu tô com uma situação... Presidente, vereadores, os autores das propostas e os demais pares, vocês desculpem, mas eu não me sinto em condição de dar parecer nessa condição de afogadilho. Vereador, sem problema. Você entendeu? Então não dá, presidente, para a gente poder ver uma situação. Por quê? O orçamento municipal, ele é feito levantando-se todos os custos do ano e repassando para o ano seguinte. Então, de repente, esse ano gastou 2 milhões em combustível. O ano que vem pode ser que gaste mais. Agora, não é só combustível, você tem que pôr combustível, manutenção do veículo, motorista, férias do motorista, uma série de outras coisas, 1/3 de férias. Então, é uma situação, sem contar que um pode ficar doente e não faltar, tem que chamar um outro. Então, é uma situação que eu vejo que, sim, quando vemos uma conta de 2 milhões, extraordinário. Mas se você colocar 200 dias, quanto vai gastar? 10 semanas? 50 semanas? Como que nós vamos fazer? Então, eu entendo que cabe uma... Não estou dizendo que está errado, que não pode fazer. Pode, mas a gente tem que ter um pouco mais de amparo para poder julgar uma situação calamitosa dessa. É difícil. Você vê o montante, é uma coisa, divide, é pouco. Eu entendo que o senhor está colocando, mas isso não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença 21 mil reais. Não vai fazer diferença no transporte. Tá, ele pode ser suprido com uma outra condição, você aglutinar 2, 3 fazendas numa Kombi só, concordo. Mas eu também acho que 7 mil reais, 21 mil reais para você colocar ar-condicionado nas escolas é pouco. É pouco. É pouco. Se a gente, se vocês, ao invés de fazerem um monte dessas emendas, fizessem uma emenda, priorizasse alguma outra, eu acho que seria mais, para a gente seria mais fácil para poder discutir. É que são tudo prioridades, né? Na minha condição, eu posso dizer para o senhor, existem muitas prioridades no município. Eu posso dizer para o senhor, na minha condição, é difícil. Por exemplo, 5 mil reais para colocar 2 academias ao ar livre. Não dá. 10 mil. 5 mil reais para colocar cada aqui. Uma. 5 mil cada uma. 5 mil reais, tá. 5 mil reais, 10 mil. 5 mil reais, desculpa, eu vi a emenda anterior.
é 5 mil cada uma. Eu vi uma outra, a emenda 7, eu estou falando da 10, o senhor tem razão. Não, a outra foi a reforma dos brinquedos. Tá. Desculpa. 10 mil reais. Tá, vamos colocar 2 academias ao ar livre. Parece que na emenda o senhor até direcionou 2 praças. Isso. 2 praças. E as demais? Tinha que colocar em todas. Mas tem que ter um começo, tem que ter então um vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma emenda porque senão, colocar, vereador... Vamos fazer uma emenda para colocar brinquedo em todas as praças. Mas tá, não dá, quanto fica? Não consegue. Vamos levantar. Quanto fica? Aí nós podemos partir. Mas não tem dinheiro para isso, a gente sabe que não tem. Nobre vereador, a gente sabe que não tem. Por isso a gente tem que buscar. Hoje, qual é o município, qual é o bairro, não desmerecendo ninguém, onde tem o maior número de crianças em situação vulnerável? Onde o vereador acha que está? Maior população de criança. É lá do vereador. Por isso que isso tudo é uma maneira de contribuir. Mas tudo bem. Eu estou entendendo, mas eu estou entendendo, mas eu digo assim, eu acho que a gente pode buscar isso em outras esferas de governo. Sim, vamos correr atrás. Certo? Também. A gente pode buscar isso em outras esferas de governo. Então, tem uma emenda que vocês retiram dinheiro da saúde. Acho que eu pulei ela aqui. Vereador, você está enganado, não tiramos nada da saúde. Não, vocês trocam. Troca, sim. Remanejam o dinheiro da saúde. Nas audiências públicas, nós podemos notar que não foi 15%, não é os 15% não dá. E que o Estado não tem repassado o dinheiro, que é a obrigação dele para o município comprar remédio. Nós tivemos na audiência que o município deveria fornecer remédio para as pessoas atendidas pelo SUS. E ele fornece até para receitas particulares que vão buscar. Está errado? Tá, mas vai negar? Não, está errado não. Isso é lei, pode fazer isso. Não, pode, mas não é obrigado. Não, mas pode. Pode. Está errado. Não estou dizendo, pode. Mas o município então está atendendo a contento. Se ele atende o SUS, atende o SUS. E aí a gente vê aqui várias reivindicações que falta remédio. Vem na rede social, falta remédio. O exame está atrasado. É isso, aquilo. E como é que nós podemos, acima do limite constitucional que está sendo gasto na saúde, a gente ainda remanejar algum recurso nessa situação? O vereador viu aí que a gente tirou do material de consumo. Então, nobre vereador, como é que você atende a Santa Casa sem material de consumo? Eu acho que está tendo uma discrepância que a gente não está tendo condição de analisar essa circunstância. Essa é a minha colocação. Não há condição da gente analisar, porque o orçamento foi feito considerando o custo deste ano para o ano que vem. Então, prevê-se que o que gastou, por exemplo, o que gastou na Santa Casa este ano, foi colocado no orçamento para passar o ano que vem. Não vai dar. Não vai dar. Mas é uma previsão. Pode melhorar, pode piorar. Então, eu entendo que as emendas poderiam estar nesta casa para a gente analisar de uma forma melhor e discutir com os pares. Essa é a minha colocação. Os senhores, eu acho que vocês devem colocar também, esclarecer, para que a gente tenha um argumento de colocar, poder votar, poder dar parecer. Essa última, permite ser que eu cedi o tempo, presidente, mas só concluindo, essa questão de uma verba de 36 mil, que vocês anulam da saúde para ser aplicada no CAPS. 13, me parece, emenda 13. 13, tá. Nós, do PMDB, falo em meu nome, do nobre vereador Gilbis, nós conseguimos um recurso de 200 mil reais para a Santa Casa, através do deputado Léo Oliveira. E a Santa Casa não pôde receber por falta de documentação. E nós tentamos remanejar esse recurso para o Fundo Municipal de Saúde, de uma outra forma, nós buscamos esse recurso, e nós conversamos, vamos fazer, aí a secretária disse que queria fazer um outro projeto, tal. Nós discutimos e fosse aplicado na questão da saúde mental. E o CAPS faz parte da saúde mental. 36 mil, posso dizer ao senhor, essa verba já está em transição, são 200 mil reais para ser investido na saúde mental. O CAPS, na questão que ela tinha. Já existe o projeto tramitando, aguardando a liberação do recurso. Então, quer dizer, nós buscamos recurso fora, porque a gente sabe que o município não tem. O município está difícil. Então, gostaria aqui de chegar e de propor uma emenda
aglutinativa ao orçamento, dizer para os senhores, olha, eu fiz uma emenda para aumentar o orçamento em R$1,5 milhão para recap das ruas. Algumas ruas da Vila Cláudia, que estão em situação ruim, algumas ruas do Alvorada, que estão em situação ruim. R$1,5 milhão dá para o prefeito fazer? Essa verba já está cadastrada no Ministério em Brasília através do deputado Baleia Rossi. Nós solicitamos o recurso, fomos atendidos. Então, nós temos que buscar recurso extra-orçamentário. Não dá para o município se manter. Nós temos uma receita própria de ISS, que hoje ela é boa para o município, porque hoje o presidente da Câmara, quando esteve prefeito, o nobre vereador Cabelim, o ex-prefeito na condição, implantou a nota fiscal eletrônica. Aumentou consideravelmente a arrecadação do município, que hoje ajuda por demais. E não sei se os senhores sabem, mas a receita própria do município, ela é fator preponderante para que o repasse do ICMS e do Fundo de Participação do município na União seja aumentado. O IPTU do município não dá. Se nós formos analisar o IPTU, não dá. Para os senhores, ouvintes, internautas, parem. Quanto vocês pagam de IPTU pelo imóvel que vocês possuem? Quanto paga de IPTU pelo imóvel que vocês possuem? Quem possui um veículo? Quanto paga de PVA? Tem que licenciar, fazer seguro, pôr combustível para andar, pagar pedágio. E não reclama. E o IPTU fala que é caro. O município aguenta viver? Ninguém monta no seu terreno e rouba ele, mas o seu carro rouba. Dá para contornar? Não dá. Então eu entendo, concordo com as propostas, mas acredito que nós teríamos que ter um tempo para analisar. Por quê? Existem recursos que a gente chama de verba carimbada nas contas que não dá para ser mexido. Como dizia, não lembro do ministro lá, né, o Funaro, não. Foi o ministro do Trabalho que disse que era imexível. As contas são imexíveis. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Gil Bis. Você vai depois? Senhor presidente, senhores secretários, funcionários, senhores vereadores, munícipes presentes, imprensa falada, escrita e internautas. Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a família Dona Dora. E hoje, Dora, que é a primeira vez que eu falo Dora, minha amiga, se tornou minha amiga em pouco tempo. Mas depois eu falo mais, tá? E Curumim, Teles e Milton, obrigado pelas emendas e que pelo menos nós possamos discutir. E Fran, obrigado porque elucidou o caminho da minha palavra agora. Você falou Francisco, você falou de ir atrás de recurso. E esse ano nós fomos para Brasília atrás de recursos. Né, Siqueira? Irmão Carlos e a maioria aqui. E estamos pleiteando e estamos conseguindo. Quando se coloca e se faz um planejamento de qualquer coisa que se faz na vida ou dentro de casa ou numa empresa, precisa mastigar muito bem isso daí e não ser de última hora. Eu posso deixar bem claro para todos vocês que eu administro também alguns milhões junto com o dono da fazenda. Não chega tanto, né? E a gente pensa muito bem em fazer mudança, alguma mudança, porque se a gente tirar daqui, mas vai faltar lá na frente. Cobertor curto. Ah, mas é pouquinho, mas você não sabe se vai fundir o motor do trator. Você não sabe quanto que vai estar o dólar para você comprar o adubo, o herbicida.
Então você cria condições para ter renda. O que nós fizemos? Eu estou fazendo uma analogia, por favor, uma analogia e comparando, né? E comparando. Bom, nós somos produtores de cana-de-açúcar, monocultura, né? Quer que vocês acreditem ou não, o preço do álcool na bomba está lá em cima, mas lá na usina está lá embaixo. Olha que situação. O açúcar, a cotação no exterior, que eles que mandam, os grandes especuladores, caiu lá embaixo. E agora, como é que nós vamos tocar essa fazenda? Vamos nos adaptar e plantar soja também. Quando renova, né? Então nós estamos plantando soja. Então a analogia, a comparação que eu faço é o seguinte: eu estive por diversas vezes no gabinete do prefeito questionando um monte de coisa. Porque eu vi que papel não dá, né, Milton? Papel não dá, então a gente deu uns tapas na mesa lá no bom sentido e olhando o cara a cara. E aí, cara, o que vai resolver? Mostra para mim, o que está pegando? Né? Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Igual a soja, eu fui atrás, o Fran foi atrás, o Evandro foi atrás, né? E tem que ir atrás e bater a caneca e buscar dinheiro. Igual o Francisco falou, senhores Teles, Macário e Moraes, eu não estou me sentindo à vontade para votar na íntegra, sabe? Assim, ó, pá, né? Os questionamentos que o Fran fez elucidou muito. E eu me vejo lá na fazenda, ó, mas vamos comprar 5 alqueires de terra, vai? Vamos falar que tá o alqueire R$100 mil. Né, vai ser 500 conto, mas vai faltar adubo, vai faltar veneno, não vai dar para trocar o trator, trocar o pneu do trator. Entenderam, né? O meu receio. Mas mesmo assim, eu sinto a intenção de vocês de melhorar. Milton, e principalmente, eu falo em especial para você, e sempre subo aqui e falo, e isso não é hipocrisia e nem demagogia, sabe? Eu sei, eu te conheço, desde onde você começou lá atrás, pelas crianças, pela educação, pelo menor. Vou repetir o que eu falei no começo do ano. Às vezes, conselho não é para ser seguido, é para ser analisado. Tá? Às vezes, o Francisco e o Nilo sabem muito bem, a chama do vulcão, aquela volúpia e o ímpeto para querer resolver. É preciso jogar pedras de gelo, não para apagar a chama do vulcão, somente para estabilizá-la. Tá? Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Carlos, irmão Carlos. Gil, vai liberar a segunda ambulância. Uma indicação. Uma indicação do Rodrigo Garcia. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, querido irmão Estevão, Dote, Dona Dora, um eterno carinho e acalento aos nossos corações, e peço licença para agradecer a senhora nesse instante, pelo quanto nos fez amar a esta casa, pois assim que aqui adentramos, recebemos o seu carinho, o seu amor, em cada sorriso, em cada doce palavra que já transpira o amor, fecundando os nossos corações. E ad eternum será parte integrante da nossa história, da essência de que nós somos. Muito obrigado. Marcela, todos os demais colaboradores que fazem realmente esta casa acontecer, internautas, imprensa falada e escrita, amado irmão Chico, a pessoa também de seu amado filho Leandro, aqui presente, nobres edis,
internautas e todos aqueles que nos acompanham, povo santo de Deus a quem servimos. Muito boa noite a todos. Primeiramente, quero me dirigir aos 3 autores destas propostas de emenda, Milton, Cláudio e Edson, parabenizá-los pela proposta de inovação. Isso mostra o quanto não estamos estagnados, mas sim dispostos à melhoria. Porém, me preocupam algumas questões. Não vou tornar a repetir os pontos que maravilhosamente já foram apresentados pelos nobres pares, Francisco Vessi, Bibis, mas me chama a atenção alguns pontos que me deixam realmente assim preocupados. Primeiro fator, nós temos aqui na proposta da emenda primeira a destinação de R$ 2.800.000 para aquisição e ou a desapropriação de terreno para a construção de conjunto habitacional de interesse social. Muito bem. Nós acabamos de fazer análise durante várias sessões durante o ano da dificuldade orçamentária, da preocupação de conseguirmos cumprir metas e o nosso esforço incansável como parlamentares de buscar recursos ad extra para suprir as necessidades do município e fazer o município realmente se desenvolver e crescer naquilo que todos nós trazemos aqui como 13 novos olhares a somar com o olhar do Executivo, que tem se empenhado sem medir esforços em fazer de Cravinhos a melhor cidade para se viver. Então, temos nos empenhado muito para buscar esses recursos fora. E me preocupa tirar 3.800.000, 2.800.000 nessa questão, suprimindo, sendo 1,5 milhão da dotação orçamentária da Câmara Municipal, 1 milhão da Secretaria da Administração, Gabinete do Prefeito e 300 da função da promoção cultural. Ok, está dito de onde vem o orçamento, foi identificado. Uma questão, se nós já temos uma peça orçamentária, um planejamento com tão profissional empenho e dedicação aqui apresentado, aprovado por todos de forma unânime nessa casa, e compreendemos a dificuldade orçamentária, queremos fazer a movimentação desse recurso, sendo que, para que haja um loteamento, não é necessário que haja compra dos terrenos por parte do Executivo, mas sim, na aprovação dos projetos, o loteador é que deve fazer a apresentação e parte da gleba ali negociada no próprio projeto já identificado de interesse social, como assim foi feito. Então, isso é possível ser feito da forma correta. Por isso que há tempos foi feita essa pergunta e gerou grande polêmica, porque foi mal compreendida. É necessário, sim, que o município tenha este terreno quando do início da execução das obras. Porém, para que haja aquisição desses terrenos, não é necessário que o município faça compra prévia. Ele pode, ao aprovar um loteamento, reservar, ter uma parte reservada do loteamento para a construção de casa de interesse social, e isso é feito também na negociação com o próprio loteador que vem para ofertar e desenvolver esses loteamentos no município. Há projetos nesse sentido à disposição, é só ser perguntado por conta do Executivo. Em seguida, na proposta da emenda terceira, a destinação de verba para a implantação da sede própria para o UNAPEC. Aqui nesta casa foi apresentado por um outro edil um requerimento para que houvesse a adequação e a nova instalação do UNAPEC. Já foi aprovado e está prevista a execução. Então, nós estamos novamente sendo redundante naquilo que já foi requerido e indicado por nobres pares dessa casa. Eu que pedi isso aí, vereador. Eu requeri no começo do ano, vereador. Eu tenho a resposta por escrito, isso será... Ótimo. Isso será. Então, são dois pedidos. Então, nos cabe aguardar que o Executivo, que detém a responsabilidade da execução, execute. Não colocar uma peça orçamentária para uma suplementação, com uma destinação além daquilo que ele já se propôs a fazer. Então, penso que, se nós unirmos os nossos olhares nas indicações, nos requerimentos, e aguardarmos a correta execução, e unir os nossos olhares no sentido de dar condição de que isso seja executado, estaremos nos fortalecendo naquilo que é próprio da nossa unidade, do nosso trabalho. Então, se já foi requerido as instalações novas do ANAPEC, já foi respondido que será assim feito, já tem inclusive a indicação do local, é aguardarmos que assim seja feito, porque nós temos, não é simplesmente faz agora uma mudança no meio de um ano onde crianças estão sendo atendidas ali,
mas sim aguardarmos e perguntarmos, estarmos com o Executivo para somarmos os esforços e não simplesmente exigir, querer que seja uma administração da nossa vontade, mas talvez nos unir e falar como podemos auxiliar. Uma vez que temos projetos fantásticos, como apresenta, Cláudio também, o Edson, apresentamos, diversos edis aqui apresentam vários projetos. Na emenda 4, fala a respeito da destinação de R$30 mil para a execução do programa de acolhimento familiar. Nós já temos no município uma instituição que acolhe crianças nessa situação. Crianças e adolescentes em estado de abandono e vulnerabilidade social. Nós já temos... até 6 anos, parece, né? Nós já temos, inclusive uma outra instituição, já com documentação sendo instituída, cumprindo os prazos legais para a abertura de uma nova instituição, que vai acolher justamente os jovens nesse sentido. Nós já temos uma casa que recebe recurso municipal, que atende as crianças até uma faixa etária, logo na primeira faixa etária, que desenvolve um trabalho fantástico, e temos uma outra instituição sendo iniciada agora, no primeiro semestre do próximo ano, para trabalhar justamente com os adolescentes nesse sentido. O terceiro setor muito tem feito em nosso município para somar a essas questões. E é necessário que tenhamos um olhar para o terceiro setor e possamos fortalecê-los nesse sentido. Se não me engano, gostaria só de tirar uma dúvida aqui antes de falar a respeito. Se não me engano, a questão do programa merenda escolar, como já foi dito, Bolsa Creche, já foi requerido e apresentado, assim como os trabalhos nas praças, na praça do bairro. Se não me engano, já foi apresentado isso em termos de indicação e requerimento pelos nobres pares. Já não foi feito isso no decorrer do ano? Já não foi? A pergunta que torna a fazer, se já houve indicações e requerimentos nesse sentido, por nobres pares que aqui estão, por que insistimos em colocarmos nessa peça orçamentária para uma emenda, se o que cabe fazer é aguardarmos a resposta? E a melhor metodologia para que tudo isso e muito mais seja feito é justamente fazer o que já nos foi dito, buscarmos recursos fora, para trazermos propostas concisas, sólidas para auxiliar o Executivo no desenvolvimento de todos os trabalhos e mais, auxiliarmos para que Cravinhos cresça, se desenvolva. Penso eu que tanto melhor será que possamos auxiliar a fiscalizar o Executivo, sim, porque é nosso dever. Auxiliar, sim, na fiscalização, mas como um olhar fraterno de auxílio para correção da forma correta, se houver necessidade. Não termos aqui mais 13 administradores para cuidar de todo o orçamento das peças e da forma que for. Eu acho que termos aqui algumas propostas de emenda para melhorar as questões do nosso município é extremamente salutar. Mas, sobretudo, fazermos essas propostas com recursos que vamos buscar fora. Para buscarmos recursos e trazermos, como, por exemplo, é dito aqui a respeito do CAPES. Muito bem. Foi protocolado e oficiado por um edil desta casa, com o secretário e deputado federal Floriano Pêsaro, um requerimento para a construção de um CAPES AD aqui no nosso município. E quando eu mesmo fiz esse requerimento e assim foi protocolado e dito que seria destinado verbas para a construção desse CAPES, falei da fundamental necessidade de ampliarmos e aprimorarmos os trabalhos de saúde mental. Porque tantos problemas que temos hoje, com a questão da dependência química e tantas outras vertentes, acabam congruindo justamente para as questões da saúde mental no nosso município. E temos a necessidade gritante de cuidar das mentes e da alma humana, muito além da superficialidade das aparências. A forma para termos um CAPES no nosso município é recurso de alto valor. Foi requerido R$1.500.000 para isso. Não se faz um CAPES ou um programa com R$30 mil, 40, 50 mil reais. Então, penso eu que para termos realmente a amplitude dos nossos trabalhos, seja a nossa unidade nos pensamentos, partilharmos as ideias, sem o receio das vaidades, da autoria de quem foi, mas somarmos, trazermos a esta casa uma necessidade comum e partilharmos da opinião de todos, e todos nós,
apresentarmos uma proposta da Câmara Municipal de Cravinhos e trazermos recursos, somado à experiência dos pares que já detêm. Mas de ombros colados e num só coração, buscarmos recursos e realizarmos, dando condições para que seja executado por nosso Executivo. Quero aqui agradecer muito a possibilidade dessa explanação, da reflexão. Gostaria de ouvir realmente o posicionamento de todos. Torno a dizer que agradeço a essa proposta dos 3 edis que aqui fizeram, mas não tenho condição de realmente votar nessa situação, aprovando essas questões onde discordo de diversas metodologias, e me preocupa a forma disso ser apresentado. Eu acho que nós temos muito por fazer, mas para que tudo isso seja feito, ponto fundamental, penso eu que seja o diálogo, o respeito e realmente a partilha de todos os bens. E o maior que nós temos é o amor e respeito mútuo. Todas as vezes que sentarmos aqui e alguém estiver explanando e ninguém se levantar, dando as costas a quem fala, mas tiver o respeito para ouvir, acolher e meditar e se comprometer com aquilo para qual fomos eleitos, para o bem comum, tanto mais seremos um, porque a nossa força é a nossa unidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Vereador Angola. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores secretários Milton e Nilo, funcionários desta casa, nobres edis, Rádio FM de Cravinhos, internautas que nos acompanham, a imprensa escrita e falada, munícipes aqui presentes, uma boa noite. Primeiramente, eu queria cumprimentar Dona Dora, que esse ano nós completamos 25 anos juntos, acho que eu sou o mais antigo daqui, e queria desejar tudo de bom para a senhora. Como costumo dizer, que o Todo-Poderoso o acompanhe no resto da sua caminhada. A senhora sempre foi um exemplo aqui dentro desta casa, digna de elogio, como diz o Fran, digna dos mais efusivos elogios. Pois bem, vai ter uma confraternização merecida, porque a senhora, em todos esses anos, trabalhou honestamente, com muita dignidade e muita competência. E queria também aproveitar da oportunidade ímpar e cumprimentar toda a sua família. Como o assunto aqui hoje é orçamento, confesso a todos os senhores vereadores e o pessoal presente de que seria desnecessário eu fazer algum comentário depois que me antecedeu nesta noite o nobre edil Francisco Vesce, que já esteve à testa no Executivo Municipal, e ele deu o recado que todo mundo compreendeu. E nós já tínhamos conversado anteriormente, como eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, juntamente com ele e com o nobre edil Nilo, de que realmente tinha algumas coisas que eram interessantes, mas algumas que não eram. Gostaria de dizer também que não tenho nada contra os que fizeram as emendas, que é o nobre edil Curumim, o Cláudio e o nobre edil Milton. Isso é uma prova evidente de que eles trabalham, sempre apresentam muitas indicações, muito requerimento. É uma prova evidente também, juntamente com os demais, que eles estão aqui trabalhando. E isso nós temos que também dar o valor que eles merecem. Mas
eu, no meu modo de entender, depois das explanações, repito, que foram feitas pelo nobre edil Francisco Vesce, irmão Carlos, e também do BIS, eu acho que nós deveríamos estudar com mais tranquilidade para que possamos dar uma transparência melhor e chegarmos no denominador comum. E essa é a minha opinião sobre o orçamento, que é a estrela da noite. Obrigado. Obrigado agora. O vereador Milton Moraes. Toda vez essa cadeira engata, toda vez essa cadeira engata ali. Toda vez. Boa noite a todos, a todas. Pessoal da imprensa escrita e falada, funcionários, pessoal da segurança, munícipes presentes, Dona Dora, homenageada da noite. O que eu tenho a dizer? Eu já praticamente fiz a leitura ali das emendas e está mais ou menos que explicado ali de onde vêm os recursos e como vai ser aplicado. Né? Então, tenho que agradecer a experiência do Fran, né? Já, além de contador, já foi prefeito, né? Então, mas diante disso, eu como meu primeiro mandato, mas eu sempre, como disse o Gil aqui, obrigado, eu sempre estive lutando aí pelas causas sociais, crianças, adolescentes, idosos, né? E eu sempre, essas indicações que foram feitas por mim, pelo Economia e pelo Cláudio Teles, eu sempre apresentei isso faz mais de 20 anos, e a Câmara nunca tomou providência. Não importa quem estava lá, mas não tomaram. Talvez pela essa explicação que o Fã acabou de dizer aqui, o Angola, que também é contador, né, contabilista. Então, diante disso, eu como nunca fui vereador, é a primeira vez, né, nós fizemos uma consulta a quem entende, que é o Departamento Jurídico da Câmara, para a gente não fazer nenhuma coisa irregular. E nós estamos até cumprindo com a nossa obrigação de apresentar emendas. Isso é competência do vereador. E podemos apresentar a quantidade que for necessária. Nós estamos apresentando apenas 14. E por quê? Porque foi discutido já nessa casa, apresentado o projeto, a lei orçamentária, né, e a gente realmente viu que estava meio apertado. Tá? Quanto à questão de ter apresentado com antecedências, salvo engano, nós apresentamos o pedido da elaboração dessas emendas, acho que um mês atrás. Mas, lógico, a Câmara estava cheia de coisas, o nosso departamento jurídico estava atarefado, e, na realidade, hoje que nós conseguimos concluir isso daí. Então, não tinha como apresentar para os vereadores uma coisa que não estava pronto ainda. Né? Mas o que nós fizemos nada mais é do que cumprir a nossa obrigação, no caso do orçamento, de apresentar as emendas. Né? Quanto à necessidade de cada item desse que a gente colocou aqui, precisa nem da gente falar, todo mundo sabe. Questão de moradia é uma das maiores reivindicações que tem em Cravinhos. Né? A questão da creche nem se fala. Como eu falei aqui, são 200 crianças dependendo de creche. E isso não diminui, todo ano é a mesma coisa. Daí para mais. Então, se a gente for esperar a boa vontade do Poder Executivo em tomar essas providências, como faz? Ah, mas está saindo 2 creches. Mas eu duvido até, coloco em dúvida, se a hora que terminar essas 2 creches, se mesmo assim vai atender a demanda. Ainda vai ficar gente fora. Não é? Então, gente, o que nós fizemos foi isso, pensando na comunidade, na população. Sei que todos os senhores aqui pensam assim também. Né? Mas tem que ter um começo. Agora, onde já se viu a gente apresentar um projeto de orçamento para um ano de 132 milhões e a Câmara Municipal não fazer uma vírgula de modificação no sentido de ajudar a comunidade em alguma coisa. Então, nós colocamos ali 2 milhões e 800 para tirar 1,5 milhão da Câmara, que é o que a Câmara vem repassando normalmente, em média 1 milhão e 400, já de 4 anos para cá, todo fim de ano ela devolve para o prefeito, e ele usa do jeito que ele quer. Isso está na lei, ele não está errado não. Né? Nós tiramos, não tiramos, nós apenas remanejamos, como disse o vereador Fran,
a questão da creche, do transporte, são 2.300.000 reais. Realmente... 2.511, né, vereador? E eu realmente não tenho essa informação como que é gasto. Mas eu fui procurar saber e não tive resposta. Desses 2.511.000, né, um exemplo, 600.000 paga o motorista, 100.000 é de óleo diesel, 50.000, eu não tive essa informação. Eu sei que tem 2 milhões lá, né? E nós tiramos 1 milhão e meio da verba de gabinete, que tem 11 milhões de reais no gabinete. Tá? Para o prefeito gastar. É lógico que ele tem aonde ele vai gastar. Não estou dizendo isso. Mas são 11 milhões de reais. Tá? A gente queria mexer muito mais. Ao invés de tirar 150 mil para a creche, queria tirar 500 mil reais, atender todo mundo 600 mil. Mas justamente, dado esse aperto, esse arroxo que está no orçamento, não dá para mexer, foi o que nós fizemos. Né? Então, eu não estou satisfeito com o que nós fizemos. Devia ter feito muito mais. Porque, como vereador, nós estamos aqui para fazer isso. Modificar o orçamento, não desconfigurar o orçamento. E ele não foi desconfigurado. O valor total permanece. O que nós fizemos foi apenas um remanejamento. Em prol da comunidade. E eu quero deixar os nobres colegas aqui, eles sabem disso, né? À vontade, eles não são obrigados a votar. Concordo até com eles, estão em dúvida. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente continua, a nossa emenda, a gente mantém essas 14 emendas que nós fizemos. Não, parte, né? Não, verdade. Pois não. Em relação aos 11 milhões da verba de gabinete, só a título de esclarecimento, pode ser que o prefeito tenha feito de uma forma diferente, mas a experiência que a gente passou é que na verba do gabinete, ele é colocado os funcionários de cargos que não possuem secretarias. Por exemplo, contabilidade. Chefe da contabilidade, ela é vinculada ao prefeito, ela se reporta diretamente ao prefeito. Coordenador de planejamento, ele se reporta diretamente ao prefeito. O chefe da Receita, eles reportam diretamente ao prefeito. Então, esses funcionários, eles são todos vinculados ao gabinete. Gabinete do prefeito. Então, por isso, talvez seja uma verba nesse patamar. Então, não vai dar para ele, os 11 milhões não é para ele gastar. Não, entendi. Por conta. É que existem alguns funcionários, alguns setores do município que são vinculados ao gabinete que se reportam direto ao prefeito. Então, esse recurso sai do gabinete. É diferente dos funcionários, por exemplo, dos professores que se reportam à secretária da Educação. Os funcionários da saúde, a Secretaria da Saúde. Então, os funcionários que não são vinculados à secretaria se reportam ao gabinete do prefeito. Entendi, vereador, entendi. Eu, aliás, fica aqui uma sugestão que no próximo orçamento, né, o prefeito, quando mandar, que ele discrimine, põe uma coisa mais... O orçamento em si ele já é muito complicado. Só vocês, contadores, que têm condição de destroçar aquilo lá, porque dinheiro que não existe. Uma parte do dinheiro que não existe. Não tem como. Só uma parte, Milton. Pois não. Essa explicação que o Fran deu, e que eu mencionei alguma coisa aí também, é o seguinte: nós participamos de uma reunião onde estava o Mauro e a Cristina, que são os responsáveis do orçamento e pela deliberação dos mesmos, dos valores. Infelizmente, vocês não tiveram presente, né? Dessa reunião? Não estava. Se você estivesse presente, você iria analisar com mais tranquilidade. Eu não estava presente porque eu não fui convidado, vereador. Você estaria lá. Porque ele explicou detalhadamente. Essa reunião? Foi colocado no grupo. Não, mas o Mauro não teve aqui ontem. Teve? Ontem? Teve. A reunião do orçamento foi colocado no grupo, foi convidado. Ele explicou detalhadamente tudo isso que o Fran acabou de falar e o que deu para a gente entender que o orçamento, como o senhor disse, está justo, está bem justo, e explicou tranquilamente todos esses detalhes. E foi aonde a gente ficou com bastante vontade de... Não, eu entendi, vereador, eu entendi. Não, eu entendi. Muito obrigado pela tua atenção. Imagina, eu entendi. Mas, de qualquer forma, então, como eu estava dizendo, que na próxima vez que vier, porque o orçamento ele já chegou aqui pronto, né? E nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Ele está pronto, a gente está propondo as emendas. Talvez em cima da hora, mas é o que foi possível fazer. Só uma colocação ainda no seu tempo. Não sei se o senhor sabe, talvez muitas pessoas ficam na questão da dúvida do orçamento.
O orçamento do município é um dinheiro que não existe. Esses 2 milhões não existe. É uma previsão, sim, uma provisão. À medida que os recursos do fundo de participação vêm, arrecadação de ICM, as contas municipais, que entra esse dinheiro, ele é repartido nessas contas para pagamento. Então tem dotação orçamentária que ela zera, tem dotação que não zera. Às vezes tem o dinheiro para fazer um determinado investimento no município. Chega o dinheiro, a receita corrente, ele vai colocar ali, mas ele não tem dotação orçamentária, por isso vem a suplementação para a gente aprovar. Porque o dinheiro não existe. Fala, pô, o Carlinhos tem 100 milhões. Não é que o município tem 100 milhões na conta e ele vai gastar, não, tem que esperar vir, de repente nem vem. Né? Eu entendo, não, essa basicamente sim dá para entender, eu tenho mais ou menos uma noção, né? Só mais de detalhe que não. Mas, então eu acho que o orçamento, quando ele tem a proposta de fazer, tem que passar pela Câmara, né? Até porque é aquilo que o próprio vereador acabou de falar. A gente fica o ano inteiro aqui fazendo emenda no orçamento. Né? Emenda, não é verdade? O ano inteiro, vira e mexe, chega aqui, tira dali, põe para cá, põe para lá, tira para cá, às vezes tira do lugar que não deve, mas o prefeito faz aquilo que ele quer com o orçamento, e ele tem autonomia para isso. Tá? Então, o fato da gente inserir no orçamento essas emendas que a população está precisando, não vai prejudicar em nada. Até porque, na realidade, é assim, ele cumpre se ele quiser. Então, que a gente coloque lá, se não der para fazer, tudo bem que não faça, mas deve constar, na nossa opinião, essas emendas no orçamento, como eu disse, a gente vai permanecer. Uma parte, por favor. Eu precisava que o Milton concluísse, Milton, por favor. Tá. Uma parte, por favor, Roberto. Inclusive, né, ele deixou bem à vontade, nas elaborações do plano, que nós poderíamos estar acompanhando e dar essas ideias que vocês estão dando, para que seja introduzido, para não ficar como emenda, mas já entrar diretamente no orçamento. Não, mas como não deu para a gente participar, então eu acho que emenda. Milton, mas ele falou, Milton, ele falou, e gostaria que vocês confirmassem, que a partir de outubro do ano que vem, ele vem, ótimo, vem aqui, né, só chamar, ele vem aqui e a gente elabora junto. Senta junto para que não aconteça isso. Legal. Eu achei muito interessante. Obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Não havendo nenhum vereador, eu vou consultar o plenário a possibilidade da votação em uma única votação as emendas. Vereador favorável em uma única votação permaneça sentado. Presidente, vereador contrário. Eu gostaria de fazer uma colocação. Na emenda 12, eu sou favorável à emenda 12, porque seria incoerente e discrepante da minha parte que todas as outras votações que eu participei de orçamento aqui nesta casa, eu sempre pautei para essa questão da redução da suplementação. Então, eu acho que eu não posso ser leviano, eu gostaria que essa emenda fosse colocada em separado. As demais eu até concordo em votação única, mas essa eu gostaria em votação separada. Me permite uma parte, presidente? Eu pediria votação em bloco de todas as emendas. E que colocasse. Eu vou consultar o plenário, então, porque eu vou pela maioria, tá? Perfeito. Então eu gostaria que o senhor colocasse as duas propostas. Votação em bloco, ou votação em bloco somente com a 12 separada. Aí eu me complico aqui. Não. Mas todo mundo aí está nessa situação. É um grupo de vereadores que querem numa só votação. Tem dois pedidos. Tem dois pedidos do Franco votar em bloco, fora 12. E o outro votar. E não vai votar 12, né? Separado. Se for para separar, separa o bloco. Em bloco eu sou contra. Separado mesmo, presidente. Eu vou consultar o plenário e não vou tomar decisão unilateral, tá bom? A maioria vence. Ou nós votamos todas as emendas de uma só vez, ou vota uma a uma. Vereador favorável que seja votadas as emendas todas de uma só vez, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. Conta para mim, Marcos. 5. O Angola levantou. São 6. São 6. A 12 separada.
Ou vota todas as emendas de uma só vez ou não. O que está em questão, está propondo... Só tira 12. Mas eles não querem individual. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, não está esclarecido. O que está sendo dito, vereador Angola. Posso falar? Posso falar? Pela ordem, Posso senhor falar? presidente. Pela ordem, senhor presidente. Oi. O nobre Edil Angola, ele não compreendeu o pedido da votação. Eu estou sentado. Ok? Ele não compreendeu e o posicionamento de dois edis em querer dizer no erro dele que não acata o erro, isso não é lícito. Não, mas ele não compreendeu. O posicionamento dele é em bloco. Por favor, ó. Eu não estou colocando nada em votação, estou consultando o plenário. Compreendeu. O vereador que queira que as emendas sejam votadas todas de uma só vez, permaneça sentado. Perfeito. O vereador contrário, fique de pé. As emendas serão votadas todas de uma só vez. Não foi a maioria que venceu? Perfeito. Então tá, vence a maioria e eu vou por aí. Dou um intervalo de 5 minutos para os senhores vereadores debaterem e assinarem os pareceres. Não tem nada a perder ponto, não. Não é picar, vota em bloco 10 e tira uma só. Olha, aí vai começar a confusão na cabeça de algumas pessoas. Ou vota todas, ou vamos votar, ou vamos. Venceu, votar mas gostaria de tomar uma ressalva nessa 12ª. Nós votamos com ressalva. Parecer. Votamos no bloco, contra, e votamos nessa... Sei, tanta coisa, Marcelinho. Esse aí qual que é, Marcelo? Esse daqui é do que vai ser votado agora. Vai ser votado agora? Do orçamento. Se ele for fazer um manejamento de 100 mas já ficou resolvido. Não, mas aí você pode tirar com o Marco, não sei. Você pode perguntar Doutor. o Marco, que é pela legalidade ou aprovação das emendas. Doutor, o que eu coloco aqui? Quem coloca? Contra o orçamento? Estava tudo combinado. Combinado não, eu não vou ser não, eu vou lá e voto, mas... Deixa assinar aí. Não, você não é contra o orçamento. Vamos assinar tudo para encerrar a decisão? Nós temos um compromisso aí, tá? Agora, se as emendas forem rejeitadas, você pode votar contra o orçamento. Você deu pela aprovação porque está pendente as emendas. O parecer só. É. Tá. Mas eu tenho voto em independente. Menciona as emendas? Mas se quiser já. Pela aprovação. Aprovação. Então, pronto, pela aprovação, desde que as emendas sejam aprovadas. Daqui a uns dias já sou nova dona Dora, tá vendo? Eu já tô começando a entender, né? Tá vendo? Aí eu consigo votar. Tem uma situação que ele não consegue votar. Pela aprovação, deixa que as 14 emendas façam. Tem mais? Não, peraí, eu acho que o seu acabou. Não, meu. Só mais um segundo. Bonito. Por mim. Você gostou?
Né? Só faltou você falar uma coisa. O cara não dá a parte pra ele, aí você vai dar a parte. Isso aí tem que ter logística, não deu parte pra nós, não dá a parte pros caras. Não pode dormir também. Deu a parte pra nós, deu a parte pra nós, deu a parte pra nós. Tem hora que tem que ser. Pediu pra Paulo, os caras não deixou, aí vai dar pele pra fora. Não, tô falando no nosso raciocínio. Aí pega a parte. Você assinar, meu amor? Você assinou já? Você quer colocar o que? Ei, dona Dorinha, a senhora faz, hein? Deixa eu te falar. Uma sessão que era para durar 15 minutos, ai que pula ela, a senhora faz? Dona Dora, culpa da senhora, viu? Tudo, eu falei ó o bolo que ela faz. Você vai fazer? Claro. Cabelinho, tá pronto? Salgado esfriou, Dona tem uma notícia aqui, ó. O salgado esfriou. O gerante esquentou. Lascou. Aqui pra bater carimbo. Bom, vereador aqui pra bater carimbo. Pessoal, os caras com confiança também para arrumar. Comprado no que tinha. O cara com confiança por aí também. Comprado no que tinha. Laço. Esse aqui, né, Milton? Nós vamos agora? Não. Vai ser votado, é o outro. Não, É o 21. 2176. 2176, esse aqui. É? Eu vou votar, eu vou aprovar 12 e vou rejeitar os demais. É isso, então. Senhores vereadores, O poder de fiscalização. vamos iniciar a votação do orçamento de 2018 do município de Cravinhos. Primeiramente, eu vou colocar em votação, em discussão, as emendas apresentadas pelos vereadores. As emendas estão em discussão. Senhor presidente, quero deixar claro que a votação em bloco, eu aprovo a emenda 12 e rejeito o bloco das demais. Será registrada em ata a opinião do vereador. Eu da mesma forma, viu, senhor presidente? Não. Acompanho o nobre Edil lá. Vamos, então, colocar em votação as emendas. Vereador favorável às emendas, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. As emendas apresentadas pelos vereadores foram rejeitadas com ressalvas de vereador Adalberto e vereador Francisco Vessi. Vamos à votação do projeto da Lei Orçamentária Anual do município de Cravinhos para 2018. O projeto está em discussão.
Em votação. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. O projeto anual foi aprovado com o voto contrário do vereador Curumim, Cláudio Teles e Milton Moraes. Sem mais nada a apresentar a noite de hoje, nesta sessão, em nome de Deus, encerro-a. E vamos à sessão solene da funcionária Dona Dora. Solicito da Fernanda que faça o cerimonial para que demos andamento à sessão de homenagem. Boa noite a todos. Nós prosseguimos agora com uma homenagem para a Dona Dora. Foi funcionária aqui da Câmara por mais de 40 anos, que agora ela está se despedindo aqui da Casa de Leis. E eu gostaria de chamar aqui para dirigir uma palavra à Dona Dora, a Marcela, que vai representar nós, funcionários, para passar uma mensagem para ela. Pode pôr uma cadeira para Que chique, né? Boa noite a todos. Boa noite. Não existe melhor momento para eu subir aqui nessa tribuna pela primeira vez. Falar da senhora, Dona Dora. Para mim é como se fosse uma mãe. É uma pessoa, e eu falei que eu vou ser uma das funcionárias aqui que mais vai sentir a falta da senhora. E falando em nome dos outros funcionários. Que humildade é da senhora passar tudo que a senhora sabe, tudo que a senhora aprendeu durante esses mais de 40 anos para nós. Nunca rejeitou, nunca negou, nunca uma ajuda sequer que fosse, nunca ficou sem atender um telefonema nosso, sempre disposta. Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho palavras para descrever o que eu penso a respeito da senhora. A senhora aqui dentro é uma peça que vai fazer muita falta mesmo. De coração. Já está fazendo. Muita falta. Porque eu sei, eu participei do comprometimento, sabe? De tantas vezes, da preocupação. Que muitas vezes é alguma coisa que passa desapercebido por nós, que nem era obrigação da senhora, mas a senhora estava sempre ligada, sempre... falando, Marcelo, é assim que faz. Marcelo, toma cuidado com isso que você está falando. Marcelo, é dessa forma, não só para mim, mas para os outros funcionários também. E a distinção, a senhora nunca fez a diferença de um vereador, de outro, de um funcionário, do prefeito que fosse, do presidente, nunca. Então, nós aprendemos muitas coisas com a senhora. Eu não tinha nada preparado, a Fernanda me falou agora e eu vim de cara lavada. Mas se eu for ficar falando tudo que eu quero, tudo que eu sinto no meu coração, eu vou ficar até amanhã. Porque os melhores sentimentos eu tenho com a senhora. Tá? Obrigado por todo esse tempo que a senhora esteve nessa casa. E obrigado por tudo que me ensinou e ensinou os outros funcionários e os outros vereadores também. Tá? Obrigada. E agora, eu gostaria de chamar a Dona Dora aqui na tribuna para dar uma palavrinha para nós também, né? Nossa homenageada da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite à mesa diretora, todos os nobres edis, todos presentes, a minha família aqui presente. Eu
Primeiramente, tenho que agradecer muito a Deus e a todos vocês, a todos os vereadores, a todos os funcionários, a minha família que sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado. Tenho que agradecer os vereadores que já passaram por essa casa ao longo de 42 anos, que fazem 43, mais um ano eu fiquei na prefeitura, briguei muito com a Adalberto lá na prefeitura. Mas aqui na Câmara, 42 anos. Agradeço muito todos os presidentes que passaram por essa Casa de Leis durante esse período. Sempre me trataram muito bem, me respeitaram, e todos os vereadores. Eu agradeço muito pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo, todos vocês. Eu agradeço muito pelo que eu aprendi aqui nessa casa, por tudo, pelo que eu construí ao longo desses 42 anos aqui, juntamente com vocês, pela família que eu pude ensinar e educar aqui dentro dessa Casa de Leis, e eu agradeço muito. Não tenho palavras para dizer mais a todos os funcionários que aqui estão. Eu também vou sentir muita saudade de vocês, de todos, dos funcionários que já passaram por essa casa todo esse tempo, que graças a Deus nunca tive nenhum probleminha sequer com quem fosse. O Angola, o vereador mais velho aqui, já foi presidente por algumas vezes. Durante o tempo que eu estou aqui, ele sabe bem disso, da minha conduta e de todos para comigo, que sempre me trataram com muito carinho. E eu agradeço muito, agradeço por essa homenagem. Muitas vezes a gente imagina que a gente nem merece tanto, mas eu agradeço muito todos vocês, gente. E estarei na minha casa, estarei aqui com vocês, e a gente vai sempre continuar. Obrigada. E eu gostaria de chamar a Ana Luísa, neta da Dona Dora, para entregar uma homenagem, né, às flores. E agora, em nome dos vereadores, eu passo a palavra ao presidente Cabelim. Exato. Mais uma vez, boa noite, né, que nós reiniciamos a sessão solene, sessão de homenagem. Eu confesso que nunca escrevi nada para falar. Sempre falei de improviso, mas acho que eu não ia conseguir, e eu anotei algumas palavras aqui, Dora, para ver se eu consigo. O que eu tinha a dizer para você: culta, digna, honesta, inteligente, trabalhadeira e competente. Chefe exemplar de família, nos fará muita falta. Com todo respeito aos demais funcionários que aqui trabalham, também são competentes. Mas o seu trabalho, que iniciou ali no cafezinho, fazendo limpeza na Câmara Municipal, e chegou a um cargo de muita importância, onde todos os vereadores que se dirigem a essa casa, respeitando os demais funcionários, recorriam a Dora. Onde está isso, onde está aquilo, essa lei existe, teve aprovada, é um computador. Sabe tudo onde está, onde foi, como foi, por quem foi e quando foi. Chegou o momento de você curtir a sua merecida aposentadoria.
depois de tantos anos aqui nesta casa. Não é fácil. Um local de ambiente muitas vezes hostil, onde as ideias que se confrontam acabam se exaltando. Um local de vaidades, um local de interesse, porque aqui militam 13, já militou 15 vereadores e todos vão em busca do voto de uma forma ou de outra, e as disputas e as rivalidades são muito grandes aqui dentro. E a Dora sempre soube se comportar num cafezinho, na sua mesa, aqui e ali, sempre de uma forma discreta, nunca deixando nenhum vereador aqui chegar e falar: nossa, essa funcionária fica do lado do outro, agrada mais o outro do que eu. É a ciumeira, né? É muito difícil conseguir o que você conseguiu, dona Dora. Muito difícil. Eu não sei de onde você tira essa paciência, essa calma e, acima de tudo, essa inteligência. Deus vai te acompanhar na sua merecida aposentadoria com seus familiares e vão ser muito felizes. E essa casa está sempre aberta para você vir tomar um café e bater papo com a gente. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Para vocês verem, né, a eficiência da pessoa, né? Nessa Casa de Leis nunca foi esquecido o livro de presença. Hoje foi esquecido.